Vamos começar pelo erro mais comum e mais ignorado de todos, na dieta, no trabalho, na disciplina, mas isso é uma meia-verdade, porque o dia prepara o terreno, mas é a noite que decide se o corpo vai evoluir ou entrar em modo de sobrevivência. E quando você não entende isso, você entra num ciclo muito perigoso. Você se esforça durante o dia, chega cansado à noite, recompensa esse cansaço com hábitos que parecem inofensivos e acorda no dia seguinte pior do que foi dormir e aí tenta recompensar com mais esforço, mais o que você faz à noite está atrapalhando tudo e talvez seja a última coisa que você imaginaria ouvir, porque durante o dia você se esforça, você tenta comer melhor, você treina, você corre atrás, você promete que agora vai, mas mesmo assim os resultados não vêm e você não entende o motivo e aí começa a achar que o problema é falta de força de vontade, que é genética, que é idade, que é hormônios, que é azar. Só que existe um detalhe silencioso que está sabotando absolutamente tudo. E esse detalhe acontece quando o dia acaba, quando ninguém está olhando, quando você acha que já fez o suficiente o dia inteiro e pode relaxar. É exatamente aí que mora o erro, porque o seu corpo não funciona apenas no momento do esforço, ele funciona principalmente no momento aí da recuperação. E se sua noite está errado, todo o resto desmorona. Mesmo que durante o dia você faça tudo certo, e se você ficar comigo até o final, você vai entender por que dormir mal, comer errado à noite, usar o celular até tarde e repetir hábitos automáticos depois das 8 da noite estão travando o seu emagrecimento, sua energia, sua disposição, sua clareza mental, o seu humor e até sua motivação. Para continuar tentando no dia seguinte, a maioria aí das pessoas acredita que os resultados são construídos apenas durante o dia, no treino, na dieta, no trabalho, na disciplina, mas isso é uma meia-verdade, porque o dia prepara o terreno, mas é a noite que decide se o corpo vai evoluir ou entrar em modo de sobrevivência. E quando você não entende isso, você entra num ciclo muito perigoso. Você se esforça durante o dia, chega cansado à noite, recompensa esse cansaço com hábitos que parecem inofensivos e acorda no dia seguinte pior do que foi dormir e aí tenta recompensar com mais esforço, mais café, mais restrição, mais treino e quanto mais tentar corrigir, mais o corpo resiste, porque o problema não está no que você faz a mais, e sim no que você faz de errado quando acha que o dia acabou. Vamos começar pelo erro mais comum e mais ignorado de todos. É como você dorme e a que horas você dorme, porque o corpo trabalha em ciclos hormonais e esses ciclos não respeitam sua agenda, nem sua força de vontade. Eles obedecem à luz, ao escuro, ao horário e aos hábitos repetidos todos os dias. Quando você vai dormir tarde, o corpo entende que ainda é dia. Quando você dorme com luz, com televisão ligada, com o celular na mão, o cérebro não entra em estado profundo de recuperação. E quando isso acaba acontecendo, os hormônios essenciais simplesmente não são liberados. O hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, que é responsável pela recuperação muscular e pela queima de gordura e pela regeneração celular, cai drasticamente. O cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe, a insulina funciona pior no dia seguinte, a leptina e a grelina, que controla fome e saciedade, entram em desordem e você acorda com mais fome, menos energia, menos controle alimentar e acha que o problema foi o café da manhã ou o almoço, quando na verdade foi a noite anterior. E não é só o sono, é o que você faz antes de dormir, porque a noite virou um território sem regras na vida moderna. Durante o dia você tenta seguir rotina, mas à noite você entra no modo automático, come qualquer coisa, fica rolando o feed, assiste séries sem perceber o tempo todo, passa a se comparar com outras pessoas, absorve estímulos o tempo todo, e esse excesso de informação mantém o cérebro em estado de alerta, mesmo quando o corpo está exausto. E um cérebro que não desacelera não permite que o corpo descanse de verdade. E aí você dorme, mas não descansa. Você fecha os olhos, mas não recupera. Você acorda cansado e sem entender porque o outro ponto crítico é a alimentação noturna. E aqui mora uma das maiores armadilhas psicológicas. A ideia de que você merece comer mais à noite porque o dia foi difícil, porque você trabalhou muito, porque você treinou, porque resistiu o dia inteiro. E esse pensamento parece justo, mas biologicamente ele é um desastre, porque à noite o metabolismo acaba desacelerando.
sensibilidade à insulina diminui, a digestão fica mais lenta e o corpo se prepara para reparar tecidos e não para lidar com grandes volumes de comida ingeridos, especialmente comida ultraprocessada, rica em açúcar, gordura, sal. Quando você come pesado à noite, o corpo precisa escolher entre digerir e recuperar. Ele sempre prioriza a digestão e a recuperação fica em segundo plano. O resultado, o resultado é sono, pior inflamação, retenção de líquido, mais dificuldade para perder gordura e uma sensação constante de inchaço e cansaço no dia seguinte. E não é só o que você come, é como você come à noite. Geralmente é rápido, distraído, sem atenção, muitas vezes em pé ou deitado, olhando para uma tela, e esse tipo de alimentação confunde ainda mais os sinais de saciedade. Você come mais do que precisa, não percebe e ainda associa o momento noturno à recompensa emocional, criando um padrão difícil de quebrar, porque o cérebro começa a esperar esse conforto todos os dias, e quando você tenta cortar, sente ansiedade, irritação e vazio e acha que o problema é psicológico, quando na verdade é um hábito mal construído, repetido, noite após noite. Outro erro silencioso é o uso excessivo de telas à noite. E aqui não tem meio termo. A luz artificial, especialmente a luz azul, engana o cérebro, fazendo ele acreditar que ainda é dia. Isso bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e sem melatonina, o sono fica superficial, fragmentado e pouco reparador, mesmo que você durma muitas horas. Além disso, o conteúdo consumido à noite geralmente aí é estimulante. Notícias, discussões, comparações, vídeos curtos que prendem a atenção, tudo isso mantém o sistema nervoso ativado. E um sistema nervoso ativado à noite significa um corpo estressado, tentando dormir, e esse conflito interno cobra um preço alto no dia seguinte, em forma de cansaço, irritabilidade, compulsão alimentar e falta de foco. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. A noite define como será o seu dia seguinte, não o contrário. Quando você dorme mal, você acorda com menos controle emocional, você se irrita mais fácil, você sente mais fome, você tem menos paciência, menos clareza e menos motivação, e aí toma decisões piores ao longo do dia, come pior, falta treino, adia tarefa no fim do dia e se sente frustrado, e usa a noite novamente como válvula de escape, fechando um ciclo que repete todos os dias e que parece impossível de sair dele. Percebe como tudo começa à noite, mas se manifesta durante o dia, e como a maioria das pessoas tenta corrigir o dia sem nunca arrumar a noite, é por isso que tanta gente sente que está sempre começando do zero, toda segunda-feira, porque o corpo nunca teve tempo de se reorganizar de verdade, nunca teve noites suficientes funcionando a favor e não contra. Agora, deixa eu te mostrar algo que é importante mudar à noite. Não é sobre virar um monge ou viver em restrição, é sobre criar um ambiente que sinalize para o corpo que está tudo bem e que ele pode desligar, que ele pode recuperar, que ele pode queimar gordura, equilibrar os hormônios e restaurar a energia. Pequenas mudanças à noite geram impactos desproporcionais nos resultados. E é por isso que pessoas que aparentemente fazem menos durante o dia têm resultados melhores, porque respeitam o ciclo completo, esforço, recuperação, esforço e recuperação. Quando você cria um ritual noturno consistente, o corpo aprende rápido, desligar telas mais cedo, reduzir estímulos, comer mais leve, prestar atenção no horário de dormir, diminuir luzes, desacelerar pensamentos. Tudo isso envia um sinal claro de segurança para o sistema nervoso. E um corpo que se sente seguro, solta gordura, regula a fome, melhora o humor e responde muito melhor ao treino e à alimentação do dia seguinte. E talvez o mais libertador de tudo isso seja entender que você não está falhando, você só está lutando contra o próprio corpo sem perceber. Você não é fraco, você está cansado, você não é indisciplinado, você está desregulado e a regulação começa quando o dia termina, não quando ele começa. À noite é o momento mais negligenciado da rotina, mas é o momento mais poderoso quando bem ajustado, é ali que o corpo decide se vai evoluir ou apenas sobreviver, se vai usar o esforço do dia para construir ou vai jogar tudo fora, tentando apenas se recuperar do estresse acumulado. Então, se você quer mais energia, mais resultados, mais constância, mais controle alimentar, mais disposição e menos sensação de estar sempre atrasado, comece olhando para a sua noite. Observe seus hábitos, observe seus horários, observe como você se sente antes de dormir, ao acordar, porque o corpo sempre dá sinais, só que a maioria das pessoas ignora esses sinais. Arrumar a noite é arrumar tudo, é alinhar sono, hormônios, metabolismo, mente e comportamento
é parar de brigar com o próprio corpo e começar a trabalhar com ele. Quando isso acontece, o dia seguinte flui melhor, o esforço rende, mas os resultados finalmente começam a aparecer. E agora você entende por que o que você faz à noite está atrapalhando tudo. E também entende que mudar isso é o ponto de virada que você estava procurando há tanto tempo, sem precisar fazer mais, sem precisar sofrer mais, apenas respeitando o ciclo natural do corpo e permitindo que ele faça aquilo que sempre soube fazer quando as condições são certas. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.